Na aula de hoje, a gente vai ver algumas expressões algébricas, vou mostrar para vocês alguns produtos notáveis, que são os que a gente utiliza mais, e vou mostrar para vocês a técnica de fatoração, que é uma das coisas mais importantes para cálculo de limites em cálculo. As expressões algébricas são expressões que possuem, então, uma parte literal, né, ou seja, variáveis, e pode ou não apresentar um coeficiente numérico, tá? Exemplo, por exemplo, x ao quadrado menos 5x mais 6 para x igual a menos 3. O que eu quero saber? Então, esta daqui, ó, é a minha função f de x. E eu quero saber quando x vale menos 3, quanto que vale, então. Então, eu estou calculando o quê? O f de menos 3. Então, eu tenho menos 3 ao quadrado, menos 5 que multiplica menos 3, mais 6. Então, a minha f de menos 3, 9 mais 15 mais 6, 15 mais 15, 30, tá? Então, é um exemplo de uma expressão algébrica. Mais para frente, eu vou mostrar para vocês na próxima aula as frações algébricas e aí a gente vai puxar um pouquinho essa ideia das expressões, tá? Os produtos notáveis, existem muitos outros produtos notáveis além dos que serão mostrados aqui. Eu vou focar em alguns que são os que mais vão aparecer aqui pra gente, mas quem tiver interesse pode procurar os outros, tá? O primeiro deles é o quadrado da soma de dois termos, né? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem a mais b ao quadrado. Então, eu tenho a mais b que multiplica a mais b. Se você fizer a continha aqui, né? O que está acontecendo? A vezes a ao quadrado, a vezes b, AB, b vezes a, BA, b vezes b, b ao quadrado. Esses dois termos aqui, a gente pode somar eles, né? Então, eu tenho a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado, que é exatamente o que vem lá da expressão, ó. Quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais quadrado do segundo termo, tá? Exemplo. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem x mais 5 que multiplica x mais 5. Quem não quiser decorar, faz a multiplicaçãozinha aqui. Eu vou fazer direto, tá? Então, quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Então, x ao quadrado mais 10x mais 25. O próximo que a gente tem, né, é o quadrado da diferença de dois termos. Assim como a gente fez lá atrás, pode abrir a menos b que multiplica a menos b. E aí faz a multiplicação. A vezes a vezes menos b vezes a, menos b vezes menos b, mais b ao quadrado. Então, a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. Lembrando aqui novamente, né? Então, ficou quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Pode fazer direto ou pode abrir fazendo a multiplicação. Então, exemplo, vou fazer direto aqui para vocês, tá? Então, a gente tem, ó, quem quiser pode fazer a multiplicação aqui para resolver, tá? Então, vamos lá, quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo. Aí, quando eu faço isso aqui, eu não pego o sinal, tá vendo? E quadrado do segundo. Então, x ao quadrado menos 10x mais 25. E a gente tem o produto da soma e diferença de dois termos, que é quando eu tenho a mais b multiplicando a menos b, né? Então, o que a gente tem aqui, ó? A mais b multiplicando a menos b. Aí, a gente abre a continha, ó. A vezes a
a ao quadrado, a vezes menos b, menos ab, b vezes a mais ba, mais b vezes menos b ao quadrado. Como esses dois são idênticos com sinal invertido, eles eliminam a ao quadrado menos b ao quadrado. Se vocês olharem aqui, né, quando a gente tem esse tipo de produto notável, a gente tem quadrado do primeiro menos quadrado do segundo, tá? Então, pode fazer direto ou pode fazer a continha aqui todas as vezes. Exemplo, então, x menos 5 que multiplica x mais 5. Então, quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. X ao quadrado menos 25. Para que a gente viu esses produtos notáveis? Porque a gente vai entrar na técnica de fatoração e muitas fatorações elas envolvem produtos notáveis. Então, quando eu enxergar o produto notável, eu consigo fatorar mais facilmente, tá? A primeira técnica que a gente tem é o fator comum, né? Então, coloca-se o fator comum em evidência. Então, tem aqui 5a mais 5b, então 5 é o fator comum, ponho ele em evidência. 5a dividido por 5 sobra a. 5b dividido por 5 sobra b. Então, 5 que multiplica a mais b. Fatorar, gente, é transformar na multiplicação de dois ou mais termos, tá vendo? Então, transformei uma coisa que estava só somando numa multiplicação aqui de dois termos. Por agrupamento, então eu agrupo os termos semelhantes, né, termos em comum, de partes em partes, e depois fatoramos novamente por fator comum, que é o que a gente acabou de ver. Então, o que eu vou fazer? Ó, eu vou fatorar esse termo aqui e vou fatorar esse, para depois juntar eles. Então, nesse primeiro eu tenho x em evidência, né? X ao quadrado por x, menos 3x por x, menos 3. E nesse daqui eu vou colocar o mais a em evidência. Então, ax por a, x, menos 3a por a, menos 3. Observa que agora eu tenho um fator comum aqui, ó, que é o x menos 3, tá vendo? Nos dois termos. Então, o que a gente faz? A gente põe x menos 3 em evidência. Então, x que multiplica x menos 3 dividido por x menos 3, sobra x. A que multiplica x menos 3 dividido por x menos 3, sobra a. Transformei, então, numa multiplicação de dois fatores. Professora, eu tenho muita dificuldade de fazer essa divisão. Monta, ó. X que multiplica x menos 3 dividido por x menos 3. Vai cortar o x menos 3, vai sobrar o x, que é o x que eu coloquei aqui, tá vendo? Depois você monta a que multiplica x menos 3 dividido por x menos 3. Corta o x menos 3, sobra o a, que é o termo que eu coloquei aqui. Tá? Então, monta do ladinho se você tem dificuldade para enxergar. Então, agora a gente vai ver exatamente a fatoração que vai envolver os produtos notáveis, né? Então, primeiro é o trinômio quadrado perfeito, a gente tem soma ou diferença. Vou mostrar primeiro a soma de dois termos, né? Então, eu tenho aqui, ó, 1 mais 9x ao quadrado mais 6x. Vou reescrever para vocês verem essa expressão. 9x ao quadrado mais 6x mais 1. 3x ao quadrado mais 2 vezes 3 vezes x vezes 1, né? 2 vezes 3x vezes 1 mais 1 ao quadrado. Então, ó, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Então, o que a gente tem aqui é 3x mais 1 ao quadrado. Então, se eu enxergo o produto notável, fica fácil de resolver essa fatoração. Então, ela pode ser representada assim ou assim, ó, 3x mais 1 que multiplica 3x mais 1. No próximo, eu vou mostrar para vocês aqui, então, o trinômio quadrado perfeito da diferença. Né? Então, eu vou reescrever essa expressão aqui, ó, 5x ao quadrado menos 2 vezes 5x. Aí, aqui já deu 10x, então, vai ser 9. Mais 9 ao quadrado. Como que eu cheguei nesse 9? Eu dividi menos 90x por menos 10x aqui, ó. Então, o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo.
Então, 5x menos 9 ao quadrado. Posso montar assim, ou 5x menos 9 que multiplica 5x menos 9. A próxima técnica que a gente tem é a soma e produto. Então, por exemplo, um polinômio do segundo grau aqui, x ao quadrado mais sx mais p. Por que eu chamei de SP? Exatamente por ser soma e produto, né? Então, a soma vai ser o termo que acompanha o x e o produto vai ser o termo numérico sozinho. Então, a soma de A mais B é o valor que acompanha o x. O produto de A mais B é o fator numérico desta expressão. Vamos resolver num exemplo para vocês verem, ó. X ao quadrado mais 12x mais 20. Então, o meu S aqui é 12. Tá vendo, ó? E o meu P é 20. Ou seja, o produto disso aqui, que é x mais A, que multiplica x mais B. Então, vamos lá. A mais B vai valer 12. E A vezes B vai valer 20. Aí eu caio, ó, num sistema de duas equações. E aí eu tenho que resolver esse sistema de duas equações para achar a solução. Então, eu pego a primeira equação aqui, vou chamar ela de 1, a segunda de 2. Então, eu pego a primeira equação, ó, vou isolar o A. Então, A é 12 menos B. Aí eu pego isso aqui e substituo na segunda. Então, onde está A ali na segunda, ó, eu vou pôr 12 menos B, que multiplica B, igual a 20. Então, vai ficar 12b menos B ao quadrado igual a 20. É uma equação do segundo grau, né? Então, só vou reescrever ela aqui. B ao quadrado menos 12b mais 20 igual a 0. A gente acha o delta, b ao quadrado, então, menos 12 ao quadrado, 144, menos 4ac, 4 vezes 1 vezes 20, 80. Então, o meu delta aqui deu 64. Aí, a gente calcula o valor de b, né? Então, b é igual b menos 12, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a ali, 2 vezes 1. Então, b igual a 12 mais ou menos 8 sobre 12. O primeiro b é 12 mais 8, 20 por 2, 10. O segundo b é 12 menos 8, 4 por 2, 12. Então, 2 e 10, tá? O que acontece aqui? Quando você chega nesse ponto, você já achou o valor de A e B. Um vale 10 e o outro vale 2. Se você pegar isso e substituir aqui, ó, então vamos supor que você falou que B vale 10. Então, A é 12 menos 10, A vai dar 2. Se você fala que o B vale 2, então A igual a 12 menos 2 vai dar 10, tá vendo? Sempre vai dar invertido. Então, é independente se você monta x mais 10 que multiplica x mais 2, ou se você monta aqui x mais 2 que multiplica x mais 10, tá? Então, quando você chega nesses dois termos aqui, você já achou A e B. Quando você acha dois B's, você já achou o valor de B e o valor de A, tá? A próxima técnica de fatoração que a gente tem é o trinômio de segundo grau. Ou seja, eu assumo que a minha expressão é uma equação do segundo grau. Acho as raízes, né, x1 e x2. De posse das raízes, então, x1 e x2, eu monto, ó, x menos x1, x menos x2. Eu tenho a opção de multiplicar pelo a aqui, por fora e pôr a raiz direta aqui, ou eu tenho a opção de fazer outra coisa que eu vou mostrar para vocês. Então, vamos supor que ao resolver eu encontrei x1 igual a 2 e x2 igual a menos 3. Quem que vai ser a minha fatoração? X menos 2,
x mais 3. Eu vou inverter o sinal, tá vendo? Aquela multiplicação pelo a ali, o que que acontece aqui? Vamos supor que você, quando ele tem o a diferente de 1, às vezes você encontra um termo aqui que ele é fracionário, tá? E aí, o que que eu faço com esse termo fracionário se eu não quiser multiplicar pelo aquele a? Então, o 5 é normal. Aqui eu faço assim, eu ponho 2 multiplicando x, tá vendo? Então, 2x. E o 3 aqui, como é positivo, fica negativo. Então, 2x menos 3. Se você quiser pôr o 2 multiplicando, igual ele está ensinando nessa expressão, o que que vai acontecer? Você tem o 2 que multiplica o x menos 5. Na verdade, eu vou pôr o x menos 5 aqui separado. Então, você tem o x menos 5. Você tem o 2 e aqui vai ficar x menos o 3,5, tá vendo? Você multiplicou pelo 2, significa que esse a aqui provavelmente valeria 2, que é o termo que está acompanhando o x ao quadrado. Dá na mesma, porque se você multiplica o 2 aqui dentro, fica o 2x menos 3, tá? Só não se esqueça que aqui tem que inverter o sinal. Exemplo, x ao quadrado mais 12x mais 20. Então, eu igualo a expressão a zero para resolver como equação do segundo grau. Delta, b ao quadrado, então 12 ao quadrado, menos 4ac, então 64. X igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. E aí eu acho os valores de x. Então, o primeiro x, menos 12 com menos 8, menos 20. Então, menos 20 por 2, menos 10. O segundo x, menos 12 mais 8, menos 4 por 2, menos 2. Então, a minha expressão fatorada é x mais 10, que multiplica x mais 2. Não esqueça de inverter o sinal, tá bom? Vamos resolver mais um exemplo. Então, aqui, ó, 2x ao quadrado mais 5x menos 3. Então, igual a zero, acho o meu delta, b ao quadrado, menos 4ac. Então, 4 vezes 2, 8, vezes 3, 24. Menos com menos mais, então, 49. X igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a, 2 vezes 2. Primeiro x, então, 5 e 7, 12, então, menos 12 por 4, menos 3. Segundo x, menos 5 mais 7, 2, 2 sobre 4, né? Que na verdade é 1 sobre 2. Então, a primeira opção é montar x mais 3, que multiplica então aqui 2x menos 1, né? O 2 multiplica o x e o 1 fica aqui sozinho. Como é positivo, negativo. Então, essa é uma opção. A outra opção é pôr esse 2 aqui multiplicando, ó. Então, o x mais 3, né? O 2, que multiplica o x mais 3, que multiplica o x menos meio. Então, se você quer cair na de cima, é só jogar o 2 aqui dentro, multiplicando. Dá na mesma, tá bom? Então, essas foram algumas técnicas de fatoração que a gente tem. Existem muitas outras. Vocês vão ver quando a gente chegar lá em cálculo, na parte de limites, tá? Que tem uma técnica que a gente fala que é fatoração, mas na verdade é uma divisão de polinômios, tá? Por que que ela não é uma fatoração propriamente dita? Porque eu tenho que conhecer um dos termos para conseguir fazer. E na fatoração eu não sei quem é nenhum dos termos. Então, eu tenho que saber quem é um dos termos para fazer a divisão de polinômio e encontrar, então, a expressão fatorada. Qual é a ideia? Eu tenho um polinômio, p de x, vou dividir ele por um dos termos, né, da minha fatoração, que seria o d de x, tá? Com isso, eu encontro o q de x, que é o segundo termo da minha fatoração. Lembrando que aqui o resto tem que ser sempre nulo, senão a fatoração dá errada, tá? E a multiplicação, então, desse d de x por esse q de x, me dá, então, ali o meu p de x. Tá? E aí eu encontro, então, a expressão fatorada. Mas para fazer a divisão, eu tenho que conhecer um dos termos. Então, vamos lá, ó. Vamos dividir 5x ao quadrado por x mais 2.
Então, ó, tô dividindo 5x ao quadrado mais 5x mais 6 por x mais 2. Então, como que eu faço? X ao quadrado por x, x. X vezes x ao quadrado positivo. Então, menos x ao quadrado. X vezes 2x, 2x positivo. Então, menos 2x. Por que menos aqui? Porque você vai subtrair esta expressão. Então, para ficar mais fácil, eu já altero o sinal de todo mundo. Então, esse zerou, 5x menos 2x, 3x, desce o 6. Igualzinho a gente fazia com divisão numérica, tá, gente? 3x por x, 3. 3 vezes x, 3x, então menos 3x. 3 vezes 2, 6, então menos 6. Zerou, zerou. Encontrei o resto igual a zero, então eu sei que x mais 2 multiplicado por x mais 3 me dá esta expressão aqui, ó. Vamos resolver mais um exemplo? Então, ó, 2x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 8x mais 3 dividido por x mais 1. Então, 2x ao cubo por x, 2x ao quadrado. 2x ao quadrado por x, 2x ao cubo, então menos 2x ao cubo. 2x ao quadrado por menos 1, menos 2x ao quadrado, então mais 2x ao quadrado. Zerou, 2 com 3 aqui, 5x ao quadrado, desceu 8x, desceu 3. 5x ao quadrado por x, 5x. Então, 5x vezes x, 5x ao quadrado. Então, menos 5x ao quadrado. 5x vezes menos 1, menos 5x, então mais 5x. Esse termo zero, menos 8x mais 5x, menos 3x, desce aquele 3. Menos 3x por x, menos 3. Então, menos 3 vezes x, menos 3x, então mais 3x. Menos 3 vezes menos 1, mais 3, então menos 3. Zerou. Então, eu já sei que x menos 1 multiplicado por 2x ao quadrado menos mais 5x menos 3 me dá, então, esta expressão aqui. Consegui, então, fatorar esta expressão, tá? O que acontece, gente? Por que é importante aprender a divisão de polinômios? Porque quando eu chegar lá em limite, eu vou mostrar para vocês que é fácil descobrir esse termo aqui. Então, se eu sei um termo, eu posso dividir. Por quê? Imagina você achar raízes de uma função cúbica para fazer por raízes. Ou fatorar soma e produto de uma função cúbica. Você não tem só um sistema de duas equações, você vai ter um sistema de 3 equações. Imagine que essa função seja a quarta, a quinta, a sexta. Então, começa a complicar. Então, a divisão de polinômio, ela vem para facilitar a minha vida. Isso não quer dizer que quando você não sabe, quando você não quer fazer divisão de polinômio, você pode fazer qualquer outra técnica. Você não é obrigado a aprender. Mas ela facilita muito a vida da gente. Tá bom? E ela vai ser útil quando a gente for fazer na próxima aula, simplificações de frações algébricas, tá? Então, por exemplo, vamos imaginar que em algum tipo de exercício eu tenho assim, ó, 2x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 8x mais 3 dividido por x menos 1. Então, eu quero saber quanto que dá essa expressão simplificada, tá? Aí, o que eu posso fazer? Fatorar de cima por divisão, por exemplo. E cortar aqui, ó, encontro o resultado. 2x ao quadrado mais 5x menos 3. Simplifiquei a minha expressão. Então, é importante aprender, não é obrigatório, porque existem outras técnicas de fatoração.